E aí, como é que você tá? Quero ler um trechinho de um livro hoje pra você. Está triste? Quer reverter a sua situação mental? Descanse, cante, ouça uma música alegre. Leia algum livro estimulante, dê um bom passeio, tome um bom banho, procure divertir-se com as crianças e, depois de um jantar gostoso, deite-se cedo. E não se esqueça de fazer um pouco de oração. Exercite-se assim todos os dias. Estude o seu temperamento. Analise as coisas que o deixam deprimido. Examine os motivos das suas alegrias para ver se são consistentes ou levam depois à frustração. Procure assim, pouco a pouco, ir criando um robusto sistema de comportamento ágil, esportivo, jovial. A alegria de viver. Rafael Llano Cifuentes. Coisa engraçada. Esses dias eu li um HQ, se chama A Estrada. A história de um pai, seu filho no mundo pós-apocalíptico, tudo foi destruído, pegou fogo no mundo e matou quase todo mundo. Sobraram poucas pessoas que estão tentando sobreviver. Imagina você num cenário onde não tem comida, não tem água, a chuva é poluída, então você tem que ferver a água para conseguir tomar. Você não sabe em que lugar é seguro ficar. Você não pode parar de se movimentar, porque você sabe que se ficar parado a comida acaba, você também não consegue continuar sobrevivendo. E você tem que proteger o seu filho. Eu fiquei muito chocado no final desse livro. Ele, na verdade, é uma adaptação de um livro. E é um pai o tempo inteiro tentando proteger o seu filho, ensinar para ele as coisas da vida e garantir para ele que eles ainda são bons. Porque eles têm que tomar uma série de decisões entre o ruim e o pior ainda. E sempre tentando se defender dos maus, às vezes se confundindo. Terminei aquele livro, HQ, com uma sensação de que eu preciso viver um pouco mais a vida perto do meu filho. Engraçado, né? A minha família foi o que me trouxe as maiores montanhas russas de sentimentos. Eu sou muito feliz como nunca fui na vida. Também sou preocupado como eu nunca estive na vida. E também fico triste com as coisas de ruim que eu faço, como eu nunca fiquei antes quando eu fazia elas só pra mim. Conforme o tempo foi passando aqui nesses últimos anos, desde que eu comecei na internet, eu percebo que esse trabalho de ter que sempre comunicar alguma coisa e ter que trazer alguma coisa relevante para as pessoas, ele tende a te colocar numa bolha em que você acha que a internet é o mundo real. E é curioso porque aqui na internet as coisas elas parecem sempre muito rápidas. Hoje mesmo um cliente, disse que o serviço dele custa R$3.000. E eu falei, é barato? E ele me respondeu, é porque você está acostumado com a internet. No mundo real isso não é barato. E eu pensei, é verdade, você está certo. Eu fui dessensibilizado por esse universo digital, completamente descolado da realidade. E às vezes eu me esqueço das coisas mais básicas. A gente que está aqui na internet, às vezes fica com inveja de uma pessoa que ganha mais, do outro que tem um vídeo que tem mais likes. A gente fica triste, com raiva, porque a gente fez um post e não funcionou. A gente esquece que os momentos mais felizes da nossa vida, eles têm muito a ver com esse livrinho, A Alegria de Viver. E ele fala assim, de novo, descanse, cante, ouça uma música alegre, leia algum livro estimulante,
Dê um bom passeio, tome um bom banho. Procure divertir-se com as crianças e depois de um jantar gostoso, deite-se cedo. Engraçado, né? Quantas vezes você já tomou banho ouvindo um podcast? Porque você tem que ser produtivo. Ou entrou no carro e ligou logo alguma coisa para ouvir no rádio. Será que se chama rádio ainda? Porque você não consegue ficar naquele silêncio ali dentro. Ou vai lavar a louça, limpar a casa, bota uma música. Às vezes nem é estimulante, não é uma música alegre. Às vezes, eu me lembro, eu gosto muito de músicas um pouco depressivas até. Eu me lembro de muitas vezes triste na vida, botar uma música mais triste ainda. Não ajuda nada. Nesse movimento acelerado, desenfreado, exagerado da internet, parece que as coisas mais importantes ficam de lado. E a gente vai vivendo, sobrevivendo, sempre correndo atrás do próximo passo, do próximo gatilho, do próximo método, o próximo jeito de fazer dar certo uma coisa que normalmente teria que demorar alguns anos, mas fazem parecer para nós que se você não deu certo em alguns dias, tá tudo errado na sua vida. A gente vai esquecendo dessas coisas simples. Eu comprei uma pistinha de Hot Wheels pro meu filho esses dias. Muito maneiro, diga-se de passagem. E a gente brinca com aquilo todo dia junto. Agora ele me chama. Hoje eu tava na mesa no jantar. Terminamos de jantar, ele foi brincar e eu tava terminando de comer ainda, comecei a mexer no celular. Ele começou a gritar: papai, papai, vem brincar comigo, vem brincar comigo. Senta aqui na sala. E aí eu olhei pro celular e lembrei, cara, quantas e quantas vezes, ao invés de brincar com meu filho, eu tô mexendo no celular. Mas são muitas, muitas vezes. A gente tá trocando o momento presente pela busca incessante de um possível momento futuro imaginário melhor do que esse que a gente deveria estar vivendo. A gente não percebe, mas pelo menos foi comigo, pouco a pouco, conforme eu fui me prendendo a Instagram, YouTube, e-mail, Substack, TikTok, rede social, eu fui me afastando da vida real. Esse daqui é o meu meio de trabalho, é o meu meio de comunicação, mas eu tinha esquecido. Também é o meu meio de reflexão. Vir aqui, falar umas coisas que eu estou pensando, apresentar um livrinho que eu estou lendo e tentar de um parágrafo, de uma ideia, passar para você alguma mensagem de algo que você pode colocar em prática. Talvez eu não tenha colocado ainda. Eu lembro que foi o motivo que me fez começar na internet. Olha, eu tô lendo tanto livro que eu não consigo colocar em prática. Que tal falar para as pessoas desses livros que eu tô lendo? Vai que alguém usa eles melhor do que eu. Engraçado. Eu me esqueço disso muitas vezes. Acabou outubro, foi o maior faturamento do meu ano. Segundo maior foi em agosto, 2 meses antes. E o terceiro maior deve ter sido algum desses últimos meses. Quer dizer, o negócio está prosperando, as coisas estão dando certo. Ainda assim, eu tenho um grupo no WhatsApp onde tem 4 pessoas que vivem de internet e eles sempre estão mandando o resultado de alguém que fez mais dinheiro do que eles. É muito curioso, eu não sei o resultado das pessoas, então alguém tem que mandar para eu descobrir. E aí esses dias mandaram, não sei quem fez 6 milhões de reais no lançamento. E aí um deles falou, caramba, é 6 milha. Só que ele não ganha pouco. Mesmo assim, eu imagino que talvez, posso estar errado, mas ele se sentiu um pouco pior porque ele não consegue fazer os 6 milhões. Mesmo que talvez ele faça, sei lá, 1 ou 2. Que já é coisa que quase ninguém vai fazer no Brasil. Não é
vamos dizer, o país dos milionários, né? Muito pelo contrário. Esse livro me lembrou disso. Ele fala assim: existe realmente... Olha só, eu vou começar de uma linha anterior. Alegria chama alegria, tristeza chama tristeza. Existe realmente uma espécie de hipnotismo negativo. Emerson estabelecia uma lei de atração mental. Tome muito cuidado com o objeto das suas apreensões, porque é isso o que acabará acontecendo. Mas existe também a espécie inversa, o hipnotismo positivo. Um técnico de futebol bem-sucedido dizia sempre aos seus jogadores: ponham o coração na rede e a bola entrará no gol. A confiança na vitória abre os caminhos da vitória. De fato, talvez a grande virada de chave do meu ano tenha sido a reunião que eu fiz com uma amiga e cliente e sócia, que disse que ela pode tranquilamente falar do seu produto porque ela sabe que é o melhor produto que tem e ela não tem nenhum medo de ofertar e vender aquele produto porque ela é confiante de que quem compra vai se beneficiar. E eu, na hora, me liguei. É isso que falta. Não me falta uma estratégia mirabolante, o gatilho mental diferenciado. Me falta falar do meu produto confiante. Me lembrar por que que aquele produto foi criado. E entender que eu criei aquilo para fazer o bem para as pessoas. Coisa doida. Desde que eu comecei a falar do meu produto com confiança, ele começou a vender muito mais. A confiança na vitória abre os caminhos da vitória. A minha esposa fala que tem uma lei universal, que é tipo lei da gravidade. Você não sabe explicar direito, mas ela tá aí. E ela fala que você tem que falar uma coisa para ela acontecer. Se você não falar, sei lá, não sei se não acontece, mas ela diz que as coisas precisam ser avisadas. Não é nenhuma espécie de superstição ou lei da atração, do segredo. Não, ela é uma coisa na qual ela acredita. Tu tem que falar algo que você quer que aconteça. Engraçado que desde então eu falei, é isso, eu vou começar a falar. E aí eu me lembrei que quando eu conheci minha esposa, foi 2019, eu tinha uma listinha, um quadro dos sonhos. Ele era um negócio cheio de coisas que eu queria conquistar naquele ano. E aquele quadro dos sonhos era um papelzinho, na verdade, que eu tinha escrito. Ele tinha lá, eu lembro de uma coisa, que era um MacBook. E eu conquistei todas as coisas, inclusive o MacBook. E o MacBook foi no finalzinho do ano. Não lembro se no finalzinho do ano, assim, dezembro, novembro. Mas eu consegui. Eu completei o quadro dos sonhos daquele ano. E aí, quando a minha esposa falou dessa história de dizer o que você vai fazer, eu me lembrei que também é importante dizer o que você quer receber. Qual é o sonho? Onde você quer estar? O que você quer ter? Isso me faz pensar num exercício que eu sempre recomendo para os meus alunos. O exercício do necrológio. Descrever a tua vida como se tudo tivesse acontecido perfeitamente e você tivesse feito e conquistado tudo o que você quer. E você contar essa história perfeita a partir do ponto de vista do fim da sua vida, porque ela acabou e você conquistou essas coisas. Sempre que eu começo a fazer meu necrológio, eu fico muito em dúvida. Eu sei várias coisas genéricas, do tipo, eu quero ser um bom pai, eu quero ter uma boa empresa, mas eu muitas vezes me perco em como isso tem que acontecer. Como eu sou um bom pai?
como eu construo uma grande empresa, como eu sou um bom marido, como eu mostro para minha esposa que eu amo ela, como eu me santifico rezando. É engraçado, essas coisas parecem óbvias na minha cabeça, mas na prática é muito difícil de conseguir descrever elas todos os dias. A gente entra numa bola de neve do dia a dia, um redemoinho que te engole, para citar um termo usado no livro As 4 Disciplinas da Execução. E a gente simplesmente se esquece daquilo que nos colocou em movimento em primeiro lugar. Volto no livro, né? Exercite-se assim todos os dias. Estude o seu temperamento, analise as coisas que o deixam deprimido. Examine os motivos das suas alegrias, para ver se são consistentes ou levam depois à frustração. Um dia desses eu estava perto de dormir, acho que era 11h30 da noite, estava com uma vontade de comer um doce, e tinha um pão de mel que eu compro de vez em quando numa padaria maravilhosa que a gente vai numa cidade aqui perto. E eu fiquei me debatendo internamente, não, eu não vou comer pão de mel porque eu estou me mortificando e eu quero segurar essa minha vontade. E eu sei que eu preciso emagrecer um pouquinho, perder essa barriguinha que está se formando ano a ano aqui, eu nunca tiro. Eu perdi, eu fui comer o pão de mel. Foi momentaneamente muito gratificante, diga-se de passagem. Mas depois foi frustrante. Eu perdi para mim mesmo. Eu não aguentei vencer um pãozinho de mel. É uma alegria que dura alguns minutos. E não é como se eu me cobrasse muito por essas coisas. Não, eu nem faço dieta. Mas é que eu sei que naquele momento eu escolhi o prazer momentâneo e não o ganho duradouro do futuro. Acho que assim se resume a vida de muita gente, e foi a minha vida por muito tempo. O prazer momentâneo ao invés do sacrifício que vai trazer o que eu quero lá na frente. Eu lembro que quando eu quis um PlayStation 3, meu pai me disse que era só eu ficar em primeiro lugar no simulado do colégio, porque o primeiro lugar ganhava 50% de bolsa. Eu estudava num colégio particular. E aí eu estudei um monte e fiquei em primeiro lugar. Por algum tempo eu me ralei e me sacrifiquei. Mas quando eu conquistei, cara, foi um dos momentos mais felizes da minha adolescência. Valeu todo o esforço. Ganhei meu PlayStation. Alguns anos depois disso, eu passei no vestibular. E foi a mesma coisa. Eu passei 6 meses me ralando, estudando muito mais do que quase todos os meus colegas de classe. Estava no terceirão, a gente tinha aula de manhã e eu comecei a fazer um suplemento à tarde para conseguir passar no vestibular no meio do ano. Foi um período bastante cansativo da minha adolescência, mas eu passei naquele vestibular, Engenharia Química, Universidade Estadual de Maringá. E eu comemorei muito com meu pai naquele dia, porque todo o sacrifício daqueles 6 meses valeu a pena. Eu poderia não ter passado. Talvez eu pensasse que aquele sacrifício não valeu a pena, mas ele teria valido ainda assim. Porque mesmo se eu não passasse, aqueles 6 meses de sacrifício significavam um tempo um pouco mais fácil até que eu passe. É como se, mesmo quando você não tem sucesso, se você está fazendo as atividades que vão te levar a esse sucesso, você já está no caminho certo. E o sucesso é provavelmente questão de tempo. Claro que tem um pouco de sorte,
mas é tempo. Um esforço que você não pode parar de fazer. E aí que entra a ideia da alegria de viver. Eu cheguei nesse livro, por acaso, peguei ele aqui na minha pilha de livros que tem atrás da minha mesa ali. E ele me chamou a atenção, um livro que eu li alguns anos atrás inteiro, cheio dos grifos, anotações. Mas ele me chamou a atenção hoje de novo, porque eu estava pensando nisso. Eu estou cansado, trabalhando muito. 2 filhos, eles dão trabalho, acordam durante a noite. Tem muita coisa para fazer na nossa casa. A gente passou 1 mês viajando, visitando familiares. Eu tô cansado, mas eu tô feliz. E eu tô afinzaço de acordar amanhã de novo e voltar a me cansar. Eu estive cansado assim há mais ou menos 1 ano e 8 meses atrás. Daquela vez, nossa, o cansaço parecia um fardo insuportável. Mas era o mesmo cansaço, porque lá ele era tão pesado e hoje ele parece tão leve. Olha, eu não duvido que Jesus realmente ajude a tornar todo fardo mais leve, todo jugo mais suave. Mas o que eu sei é que da minha parte, o esforço de hoje tem sentido. Lá em fevereiro, janeiro de 2023, aquele esforço, por mais que eu dissesse que tinha sentido, ele era muito por causa de coisas banais, materiais. Eu não encontrava algo além, algo maior, que fazia aquele cansaço valer a pena. Eu só queria, egoísta que eu sou, descansar mais e ganhar mais. Ganhar mais trabalhando menos. Era só mais dinheiro, mais descanso. Ficar rico, não me esforçar. É um pouco da promessa que a gente encontra por aí. Agora não. Agora eu vejo que tem algo muito além. Coisa curiosa. Esses dias eu contratei uma moça. Fiquei surpreso com a qualidade do trabalho dela. Contratei ela parte porque eu precisava, parte porque eu sabia que ela precisava. E eu falei, bom, talvez ela não seja a melhor do mundo, mas tem sentido nessa contratação. Se eu posso pagar e ajudar ela a sustentar a sua casa, eu vou fazer. E eu fui surpreendido, porque ela é muito boa no que faz. E um gesto que eu não vou dizer, não é caridade, porque eu estou contratando ela. Não estou doando dinheiro para ela fazer o que quiser. Mas um gesto que começou por algo um pouco maior. Não vou dizer tão maior, porque quem sou eu, né? Um pouco maior do que o meu simples e mero egoísmo, fez todo sentido. E eu percebi como, assim, do mesmo jeito que alegria chama alegria, tristeza chama tristeza, parece que bondade chama bondade. E a maldade pode não chamar maldade de volta hoje, mas na minha pouca experiência nesses 30 anos de vida, a conta sempre chega. Ela sempre chegou para todos que eu vi se aproximarem mais do fim de suas vidas. Não sei se é assim com todos, mas
eu queria deixar um pequeno recado. Eu hoje me considero imensamente feliz. E eu vivo minha vida com muita alegria. E principalmente com muito humor, dando risada de muitas coisas que há pouco tempo atrás, talvez 5 anos, 10 anos, eu olharia e reclamaria, gritaria, ficaria com raiva. Percebi que para a vida ficar leve, eu tive que ficar leve. E para isso acontecer, eu precisei redescobrir que as pequenas coisas da vida, elas são as que mais alegram o nosso dia. A alegria de viver. Está triste? Quer reverter a sua situação mental? Descanse, cante, ouça uma música alegre, leia algum livro estimulante, dê um bom passeio, tome um bom banho, procure divertir-se com as crianças. Depois de um jantar gostoso, deite-se cedo. E não se esqueça de fazer um pouco de oração. Um bom dia para você. A gente se vê por aí.